A grande mídia não dá esse tipo de notícias para que elas não se repliquem em países considerados neoliberais como Brasil, Peru e Chile. Mas o fato é que a Colômbia está há 3 dias em greve geral com intensa mobilização e quebra-quebra, envolvendo bancos, ônibus, supermercados, shopping centers e até os meios de comunicação, como é a Globo de lá, a Rede Caracol. Descontento, rabia, rechazo. Miles de colombianos dicen no a la reforma tributaria presentada por el gobierno, un paro nacional que quedó plasmado en las calles de Colombia. La reforma está incluyendo el IVA a prácticamente todos los productos esenciales. Em pleno pico da pandemia, como diz aqui essa manchete, um paro, ou seja, uma greve geral contra uma reforma de Iván Duque, o presidente colombiano, eleva a tensão naquele país. Realmente, a Colômbia, depois do Brasil, é um dos países que mais sofrem da incidência da Covid-19. Outro dia bateu o recorde de 503 mortos, o que significa muito para um país de 50 milhões de habitantes. E lá também é onde existe o maior número de pobres, 42% da população, e um desemprego de 20%. Imaginem só esse contexto e chega o governo de supetão e resolve entregar ao Congresso um projeto de reforma tributária que vai incidir principalmente na cesta básica, ou seja, naqueles alimentos que são consumidos pela população vulnerável. E ainda um aumento nos impostos das tarifas de 19% nos serviços de água, luz, internet. O governo achou que, por causa do receio da pandemia, o país fica em lockdown a partir de sexta-feira até a segunda, um novo plano para conter o avanço do coronavírus. O governo então achou que a população fosse engolir aquilo com facilidade, mas que nada, a população foi às ruas, mesmo debaixo de toque de recolher e de uma proibição judicial daquelas que a gente conhece muito bem. O fato é que já houve 14 mortes só na cidade de Cali, não é? A cidade de Cali que já se tornou conhecida até muito pouco tempo atrás por ser a sede do cartel de Cali, aquele cartel de narcotraficantes, e que hoje impera naquele governo e naquele sistema corrupto e neoliberal. O presidente Iván Duque, que é um pupilo de Álvaro Uribe, aquele senador que recentemente teve de renunciar a seu mandato num escândalo nacional e internacional por seu envolvimento com os narcotráficos paramilitares e corrupção. Então, o senador que ainda manda por trás dos panos lá na Colômbia. E o Iván Duque resolve, então, baixar esse pacote de reforma tributária para, segundo ele, compensar os prejuízos causados pela pandemia. Agora, os prejuízos causados não à população, não é, que já está pagando com o desemprego, a fome, não é, a pobreza, mas aos grandes ricos e às grandes famílias que controlam o governo daquele país, assim como os meios de comunicação, a chamada grande mídia, ou a mídia hegemônica. No primeiro dia, que foi quinta-feira, o governo não se assustou com as manifestações e o quebra-quebra.
mas já ontem anunciou que poderá reformular o pacote, que lá os colombianos estão chamando de paquetaço, ou aqui no Brasil seria o pacotão econômico. E hoje, 1º de maio, está sendo convocada uma grande concentração, mesmo com os riscos, não é, de a população ser contaminada pela Covid-19. E o governo, não quer saber, já mandou reforço militar para Cali, a cidade de Cali. 700 homens da Polícia Militar e 300 homens do Exército Nacional já embarcaram para Cali. Este site aqui é de uma grande organização da mídia colombiana, a mídia impressa, Semana, não é? Como se fosse a Veja, a revista Veja aqui no Brasil. É um site que tem uma revista nacional, mas tem também uma televisão na web que é muito bem visualizada. Então, o que diz? E por isso ela foi também um dos alvos dos atentados sofridos durante o quebra-quebra. E pergunta, paro, ou seja, greve, os vândalos estão ganhando a parada? As marchas desta semana sacudiram o país e não porque tenham a reforma tributária à beira do abismo, mas porque a violência urbana voltou de maneira feroz. A revista aqui se refere aos acontecimentos de 2019, não é, que também conturbaram muito a Colômbia, principalmente por terem seguido aquele quebra-quebra do Chile, que aconteceu no mesmo ano. Só que veio a pandemia e arrefeceu os ânimos. Mas o governo, não é, achando que estava tudo muito bem, e que resolveu apelar para esse pacote ou pacotaço. Diz mais aqui a notícia que uma nova semana de paros, de greves, sacudiu o país. A cidadania descontente saiu para pôr o grito ao céu pela reforma tributária e as políticas do governo de Ivan Duque. Não obstante, em meio a esse movimento político da gente nas ruas, houve consequências de vandalismo, de revoltosos que saem para acabar com tudo, em meio da raiva e da vontade de ver todo mundo arder em chamas. Aí diz que ninguém pode negar que há um descontento, uma insatisfação muito ampla na população. Num país onde a pobreza cresce a passo acelerado e se carregam as tintas para aumentar os impostos. Não obstante, o sucedido em Bogotá e Cali é mais que preocupante. E se trata de um fenômeno repetido. Vândalos incendiam ônibus, lojas, bancos. O site fala finalmente dos ataques havidos contra a própria Semana e a RCN, Rádio Cadena Nacional de Televisão, que abriga aquela rede Caracol, não é? Aquela rede que produz muitas novelas, filmes e noticiário para não só a América Latina, inclusive para os Estados Unidos. E o que diz? Assim aconteceu com os ataques às instalações de Semana e RCN Televisão, as tentativas de agressões contra jornalistas que cobriam as marchas. Os ânimos estão caldeados, ou seja, estão acirrados em todo o país. Esta RCN, ou Rede Caracol, tem uma sede de 24 mil metros quadrados lá em Bogotá. E abriga também essa NTN 24, que é uma TV de notícias específica e dirigida especialmente para atacar a Venezuela, com notícias vindas diretamente de Miami, correspondentes espalhados sobretudo em Madrid, Bogotá e na própria Miami, para denunciar o regime Maduro
E isso 24 horas por dia. A gente sabe, não é, que a Colômbia está quase que invadindo a Venezuela através daqueles paramilitares e narcotraficantes que invadiram o país através da fronteira e já causaram a morte de pelo menos 8 militares venezuelanos. É o início, eu diria, concreto da guerra entre aqueles dois países. E a gente sabe que uma guerra começa aos poucos e aos poucos também vai invadindo os dois territórios. E este é um grande risco desse tipo de invasão assimétrica que um país como a Colômbia faz a um outro, a Venezuela, que, cuidado, não é tão desarmado assim.